Então eu queria ler, inclusive, um trecho que a Annie Besant coloca no final do livro, que fala justamente sobre isso. Devemos compreender que o mundo não está abandonado, que as turbulências atuais que o sacodem violentamente nada mais são do que os efeitos do despertar de uma nova civilização. E tal qual uma mãe que esquece as dores do parto, assim que nasce o filho tão desejado, da mesma forma, as tribulações de nossa época, por mais terríveis e ameaçadoras que sejam, parecerão a passageira obscuridade que precede a aurora de um grande e glorioso dia. Dentro de não muito tempo, veremos grandes mudanças e teremos nossas aspirações concretizadas em esplêndidas realidades e oportunidades. Isso parece que foi escrito para hoje, né? É muito interessante como é que, às vezes, os textos que foram escritos há muito tempo atrás, há 100 anos, no caso, parecem tão atuais, porque realmente essa transição para essa nova era não é uma coisa que se faz de um ano para o outro. É um processo gradual, lento, e existem pessoas que estão vendo isso um pouco antes do que a maioria. Quer dizer, a Annie Besant certamente ela tinha essa percepção, né? Ela era uma pessoa muito sensitiva, né? Clarividente, inclusive, então ela conseguiu perceber, antes de muita gente, essa tendência que havia de uma nova civilização. E ela comenta que essa nova era, essa nova civilização, sempre vem junto com um novo instrutor. Esse é um dos pontos que são bem colocados no livro, de que, periodicamente, existe a vinda de um grande mestre, um grande instrutor, que vai dar a tônica de uma nova civilização. Quando a gente fala só nova civilização, não é uma coisa totalmente independente e diferente do que veio antes. É um desdobramento, uma evolução do que já havia acontecido. E essa noção está associada ao conceito das raças. Vocês devem certamente ter ouvido falar das 7 raças que compõem o nosso processo evolutivo aqui na Terra, onde cada raça tem 7 sub-raças. E nós estamos na 5ª raça raiz, como é chamado, e nós estamos na 5ª sub-raça da 5ª raça. Então agora a próxima sub-raça que vem é a 6ª sub-raça da 5ª raça raiz. Então a ideia é que para cada sub-raça existe uma nova tônica, uma espécie de uma nova civilização em que geralmente existe o apoio, o auxílio de um grande instrutor que vem para dar tônica e, às vezes, até criar uma nova religião. Então ela comenta que esse processo não é uma coisa nova, ela pesquisou muito, naquela época isso era uma novidade, agora isso já é muito divulgado, né? Mas ela mostrou que desde os primórdios da humanidade sempre houve grandes instrutores, né? Então, assim, trazendo para uma época mais recente, assim, a época que ela chama da 5ª raça, que começou cerca de 5.000 a.C., nós temos um primeiro grande instrutor que veio na Índia, que é chamado Vyasa, que lançou as bases do hinduísmo. Então, naquela época, foram transmitidos, né, de mestre para discípulo, uma série de ensinamentos que foram consolidados nos chamados Vedas, né? E aí criou-se, então, a cultura védica, a cultura hinduísta, que até hoje existe e é uma das linhas assim, mais importantes de pesquisa, de estudo e também de um dos principais caminhos de autorrealização. Depois desse instrutor que veio na Índia, nós tivemos Hermes, que surgiu no Egito. Hermes também é chamado de Tote. Então a religião egípcia foi fruto desse grande trabalho que o famoso Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, lançou e que criou toda uma civilização nova que até hoje nos admira pela sua ciência, né? pelo seu conhecimento, né? Uma das tônicas dessa civilização foi a ciência. Até hoje nós não entendemos como aquelas pirâmides gigantescas foram construídas numa época que aparentemente a ciência não tinha nem chegado perto do que nós temos hoje. Mas talvez eles tivessem conhecimento que nós não tenhamos alcançado ainda hoje. Depois nós tivemos
Zoroastro, na Pérsia, que veio trazer uma nova mensagem, uma nova ordem, vamos dizer assim, que cada religião, né, o zoroastrismo no caso, traz uma nova tônica, né, uma tônica de luz, uma tônica de conhecimento, que é importante para o seu tempo. Então a ideia é que cada novo instrutor e cada religião está associada a uma nova civilização, uma nova sub-raça, e que então uma nova tônica dentro do processo evolutivo se desenvolve. E aí existe um conceito muito importante vinculado a esse processo das várias sub-raças e raças, é que ele não é um processo que ocorre aleatoriamente. Existe a chamada Grande Fraternidade Branca, formada pelos chamados irmãos mais velhos, os mestres de sabedoria, esses adeptos e seres de elevada estatura espiritual, que coordenam esse processo evolutivo da humanidade. E a Annie Besant fala bastante disso no livro. Então, todos esses grandes instrutores fazem parte dessa mesma hierarquia, dessa mesma fraternidade, e todos eles vieram, então, em nome de uma mesma sabedoria, né? Como porta-vozes de uma mesma sabedoria universal. Só que cada um traz uma tônica que é apropriada para o seu tempo. Isso que é interessante, né? A vida evolui. O homem, à medida que ele vai evoluindo como raça, ele tem a necessidade de buscar a expressão de novas qualidades. Então, cada civilização, cada era, cada nova raça tem, então, uma tônica que é desenvolvida naquele momento, naquele período. Então, por exemplo, depois nós tivemos na Grécia o Orfeu, que criou a religião, foi a base da religião grega, que é uma religião muito voltada para a beleza, para as artes, para a beleza, para a música, né? Ele é representado com a flauta. Então foi uma tônica muito forte. Depois nós tivemos em Roma, nós tivemos já uma outra tônica que foi desenvolvida, que foi a tônica da lei, né? A lei foi desenvolvida ao extremo dentro da cultura romana. Então, as várias civilizações, né, que vão sucedendo trazem diferentes ensinamentos. Buda, quando veio, Krishna, quando veio à Índia, fortaleceu, trazendo um ensinamento mais profundo que está expresso no Gita, especialmente, mas também em outros épicos e outros textos hinduístas, mostrando o caminho do yoga, que é um caminho considerado dos mais importantes para se alcançar a libertação, né, a autorrealização. Então, o yoga foi uma linha muito desenvolvida pelo Krishna. Aliás, a palavra Krishna é muito parecida com Cristo, né? Eles parecem ter surgido da mesma raiz. E Buda também foi um grande precursor, né, que trouxe a importância do conhecimento da dor, a importância da compaixão. A compaixão teve uma tônica muito forte dentro da filosofia e das religiões ligadas ao budismo. E, assim, ao longo da história da humanidade, nós tivemos muitos grandes instrutores, eu não vou mencionar todos aqui. E chegamos ao cristianismo com a vinda de Cristo, há 2000 e poucos anos atrás. E Cristo, ele trouxe uma série de ensinamentos, mas, segundo Annie Besant, um dos principais foi a capacidade do homem de buscar o conhecimento por meios próprios. Porque antes o conhecimento era, vamos dizer assim, compartilhado por comunidades, por grupos, e de acordo com a Besant, o Cristo ele mostrou a importância de você encontrar a salvação, encontrar a libertação através de um processo individual, um processo pessoal. E ele foi visto como o pescador de homens, né? Aquele que fez com que as pessoas despertassem para uma nova realidade, uma realidade de amor, de solidariedade, de compaixão também. Então, todos eles tiveram tônicas parecidas, mas sempre trazendo aquilo que era necessário para o seu momento, né? Cristo era um judeu, né? Então, ele trouxe aquilo que naquela época a religião judaica precisava para se renovar. O budismo trouxe para a Índia algo que era necessário para renovar a religião hinduísta, que estava precisando de
de uma nova luz para terminar um pouco com aquele sistema distorcido de castas que havia na época, em que os brahmanes eram os donos do poder e abusavam, inclusive, desse poder. Então, as várias religiões e os vários instrutores trouxeram aquilo que era necessário para a nossa época. E Annie Besant disse, olha, agora nós estamos em vias de começar uma nova era, então é muito provável que nós viemos a receber um novo instrutor. E aí existe até uma polêmica, né? Quem seria esse novo instrutor? Será que ele já veio ou está por vir? Né? É algo que não se chega a uma conclusão, nem é necessário chegar, né? Alguns entendem que o Krishnamurti foi esse grande instrutor. Aliás, ele foi preparado para ser esse grande instrutor, mas ele renegou essa função de ser ele, o chefe de uma nova religião que estavam preparando para ele, e dissolveu a Ordem da Estrela, que foi aquela ordem que foi criada para preparar a vinda desse grande instrutor do mundo, né? E ele disse, não, eu não sou aquela pessoa que vocês estão esperando para ser um chefe de religião. A verdade é uma terra sem caminhos, né? Sem trilhas. Então, ele de certa maneira, ele rompeu com uma estrutura que estava arcaica, que estava desgastada, porque isso é uma tendência muito comum na humanidade. Nós sempre achamos que o novo vai ser um desdobramento do velho. E, geralmente, o novo é um rompimento, ou então ele se afasta muito daquilo que já está desgastado, aquilo que representa as formas antigas de se viver, de se relacionar com a divindade e de se relacionar com os outros seres humanos também. Então, Cristo ele trouxe uma ruptura, tanto que ele não foi aceito por muitos, né? Até hoje, os judeus não aceitam Cristo como sendo o Messias que os cristãos acham que ele foi. Mas, de qualquer maneira, o importante é que ele foi um grande instrutor. E também não importa se o Krishnamurti foi o tal instrutor esperado, ou se esse instrutor ainda virá no futuro próximo ou distante. O importante é que nós estamos nesse limiar de uma nova era e as transformações estão acontecendo. Isso que Annie Besant fala com muito vigor nesse livro, né? Que nós temos que estar flexíveis e preparados para adotar essa nova maneira de viver, de pensar, que é característica da nova era. E a sociedade teosófica, de certa maneira, foi criada para isso, para trazer à tona essa percepção fraterna de que o mundo é um todo integrado, que o ser humano não é uma ilha, que ele precisa conviver com os outros, precisa ver os outros seres humanos como irmãos. E isso não é uma coisa simples de ser feita, né? Isso é um processo. Então, Annie Besant, logo no início do livro, ela faz uma metáfora que eu acho muito interessante. Ela diz que a maioria das pessoas vivem no seu dia a dia esquecidas de que existe uma vida espiritual riquíssima dentro de si. E que faz muito bem para quem está andando nas estradas poeirentas da vida, né? Nos vales, né? Olhar para cima e observar os picos nevados. E quem já foi à Índia e teve a oportunidade de ver os picos dos Himalaias, né? Isso é uma visão assim, muito impactante. Aqueles picos nevados, né, são realmente impressionantes, né? E, de certa maneira, nós vemos que existe algo que está acima daquilo que nós estamos habituados a conviver, aquilo que nós estamos habituados a tratar no nosso dia a dia. Existe algo que está além, que precisa ser alcançado. Então, ela diz que esse livro é um convite àqueles que estão insatisfeitos e que querem ir além, que querem se voltar para esses picos, né? E começar a escalar esse caminho no sentido da libertação. Só que ela diz que existem várias maneiras que você pode evoluir, que você pode crescer. Tem pessoas que não estão dispostas a acelerar o seu processo evolutivo, querem apenas seguir a massa de seres humanos que estão evoluindo, e essa evolução é inevitável e vai ocorrer para todos, porque é uma tendência universal a evolução, é uma lei. Mas nós temos com pessoas, com indivíduos, a possibilidade, a escolha de poder tentar acelerar esse processo. Então, como diz Annie Besant, você pode seguir até o topo da montanha devagarzinho, subindo em espiral, né? Praticamente sem risco, né? Você vai subindo
bem devagar, dando volta na montanha, né? Dando volta, um dia você vai chegar lá em cima. Esse é o caminho seguro, mas que também não traz nenhuma grande satisfação. Você está seguindo junto com as massas, né? Geralmente até de forma inconsciente, esse processo evolutivo.